Thomas Trauma, aqui que era a Datafolha, ficou fora de ordem. Datafolha aponta para uma reta final de incertezas. Perceba como a palavra favoritismo desapareceu. Perceba como os jornalistas, até os mais à esquerda, à extrema esquerda, evitam de falar, não, aquele candidato, atender, não, incertezas. Ninguém tá querendo queimar o filme nessa hora, né? Porque sabe que no pós-eleição, quem errar, com certeza falou, olha aí o que você falou, olha o que você escreveu. O estreitamento da disputa é surpreendente por ocorrer num período de notícias ruins para Bolsonaro. Você lembra um debate quando eu também falei da Bandeirantes? Eu falei, esse comportamento de ficar de risinho, de falar que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo outro, pode soar até como arrogante. E quando a pessoa apanha, mas apanha assim, mas demais, como o Bolsonaro vem apanhando, eu acho que chega no ponto que a população olha e fala, bicho, eu acho que ele tá apanhando demais. Eu acho que tá passando do ponto. Eu acho que tá rolando uma certa perseguição aqui. E aí a crítica que deveria ser negativa, deveria soar mal perante a sociedade, começa a ter um efeito reverso. De tanto que o candidato está apanhando. Mas acho que eles não perceberam isso. Desde o último Datafolha, bolsonaristas fizeram badernas na Basília de Aparecida. Será mesmo? O PT intensificou a propaganda negativa na TV e o presidente disse em entrevista que havia pintado um clima. A Globo, você vê, né? Não é a Globo, desculpa. É o Thomas Trauma. Ele escreveu no Globo. Ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Esse é o Thomas Trauma. Opinião 100% independente. Aí você vê, no primeiro debate do segundo turno, do domingo, na TV Bandeirantes, Bolsonaro foi especialmente mal ao justificar sua gestão na pandemia. Nada disso, no entanto, afetou seu desempenho no Datafolha. Eu não acho que ele foi mal. Pelo contrário. Eu acho que ele se saiu muito melhor, principalmente para os indecisos, a turma mais isentona. A direita está com voto bem consolidado, a esquerda também. Só que essa turma não consegue entender como é que pensa grande parte dos eleitores brasileiros. Você vê aqui, olha o choque. O Pedro Menezes, ele teve uma dose de realidade na vida dele. Ele escreve o seguinte, jornalista extrema esquerda. O antibolsonarismo está em negação. Parem de dizer que o resultado do Datafolha de hoje não é tão ruim. Parem! A reeleição de Bolsonaro é muito mais provável do que se imaginava. Passou da hora de aceitar que o eleitor mediano está à direita de Lula e Alckmin. E Alckmin vice não foi suficiente. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que a população brasileira está mais à direita? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Aí você vê, olha a reação do PCO. Já não pode haver dúvida, que a candidatura de Lula está sendo vítima de um verdadeiro golpe eleitoral. Mais de 500 empresas foram denunciadas por coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro. São, na verdade, milhares. Segue. E aí ele traz um artigo do diário, sei lá, o Caso Operária, né, que é o site deles. Datafolha dá empate técnico. A esquerda precisa reagir. Gente, olha o nível das notícias que estão aparecendo. É segurar vantagem. Tem que reagir. Sabe? Tem que ir na realidade. Tem que sair da negação. E o velho tá apanhando, hein? Bolsonaro tava Uribe da CNN. Contamos daqui a pouco na CNN que, com receio de virada, não é mais administrar vantagem, já é receio de virada. Risco apontado em pesquisas internas, né? O Luiz Inácio Lula da Silva decidiu voltar ao Estado pelo menos mais 2 vezes até o final da campanha eleitoral. Existem algumas pessoas ligadas à campanha de Bolsonaro, inclusive o próprio Ciro Nogueira, falando que ele apostaria que se fizesse uma pesquisa eleitoral hoje em Minas Gerais, colocaria Bolsonaro já na frente. Continuando ainda, em termos de apoio, Ciro Gomes completa 2 semanas submerso. Acho que a turma aí tá meio triste, né? Como diz o Emílio, o consórcio tá meio triste com Ciro Gomes. Vamos aí, né? Tá submerso. O Leandro Rezende, que é jornalista lá da CNN, diz, integrante do PDT,
tentam convencer Ciro Gomes a vir a público fazer uma declaração contra Bolsonaro e o voto nulo no segundo turno. No final de semana, o secretário-geral da legenda, Manuel Dias, irá procurar o presidenciável recluso em Fortaleza desde o primeiro turno. Tendo que pedir por favor. Enquanto isso, para minha surpresa, o Rodrigo Garcia, que já declarou apoio incondicional, tá ali no subtítulo da chamada, né? Olha lá, o governador de São Paulo fala sobre o segundo turno. Rodrigo Garcia declarou apoio incondicional a Bolsonaro. Aí para e pensa o seguinte, gente, cada voto conta. Mas cada voto conta. Você vai me dizer que não tem aquele cara mais isento, mais de centro, que adora assistir os comentários do Estúdio I da Globo News? Nossa, só os melhores dos melhores dos melhores. É a Champions League brasileira. É o sonho de a cada, sei lá, 5 jornalistas, 20 querem estar no Estúdio I. Tem mais interessado do que pessoas. É o sonho de consumo, é estar lá um dia. Estúdios I. Aí o Rodrigo Garcia fala o seguinte... Imagina, ele tendo espaço para falar com essa turma que só escuta a turma que tá na Globo News. Você sabe qual é o tipo de discurso que rola lá. Olha o tipo de discurso que tá rolando ao vivo, e aí não tinha como o pessoal interromper, né, o Rodrigo Garcia, e ele comentando para algumas pessoas. Escuta isso aqui. André, não tenho nenhum temor em relação a isso. Eu vejo muitas vezes e discordo muitas vezes das palavras que o presidente Bolsonaro usa ou faz, o próprio seu comportamento, mas do ponto de vista prático, isso não existe, né? Ele esclareceu até para o Brasil no último debate que a ideia de aumento de ministros supremos foi uma ideia da deputada Luísa Erundina, patrocinada pela ex-presidente Dilma, portanto, muito mais do campo da esquerda do que da direita, e que ele se compromete a não fazer isso. Eu, pessoalmente, sou contra aumentar o número de ministros do Supremo. Então eu não vejo essa ameaça real à democracia, mas estou falando isso não só porque hoje apoio e voto no presidente Bolsonaro. Eu já falei isso durante a minha campanha, que em nenhum momento eu vi instituições ameaçadas. Eu vi um conflito de poderes que não é natural e não é saudável para o Brasil. Eu imagino que o próximo mandato, o presidente Bolsonaro sendo eleito, nós vamos ter uma harmonização maior dos poderes, seja com o Congresso, seja com o Poder Judiciário, porque a Constituição prevê isso e o Brasil vai andar melhor com essa boa harmonia. Eu já vi muito integrantes da campanha do Bolsonaro já dizendo que ninguém quer mais conflitos, se busca uma harmonização entre os poderes no próximo mandato. Espero que isso aconteça, mas nunca acreditei, Sadi, em nenhuma abalo à questão democrática brasileira. Eu sou um democrático, defendo a democracia e não vejo nenhum risco da democracia com o presidente Bolsonaro reeleito. Essa é a minha crença, mas não é uma crença de segundo turno. Essa é a minha crença, você pode pegar minhas entrevistas desde o primeiro turno. Eu sempre afirmei, inclusive, como chefe da polícia de São Paulo, que é a maior polícia do Brasil, né? Que eu não via nenhum risco à democracia, qualquer que fosse o resultado da eleição. Nós tivemos um primeiro turno em ordem, teremos um segundo turno em ordem e os escolhidos tomarão posse, com certeza, no dia 1º de janeiro. Imagina para aquela galera sensível, só tá acostumada àquele discurso mole. Rodrigo Garcia falando, cara, olha só, eu discordo das palavras de Bolsonaro, assim, vez outra, mas, assim, eu não vejo. Esquece isso daí, pô, de ataque às instituições. Não, a democracia tá de boa. E eu não tô apoiando o Bolsonaro só de agora, não. Pode olhar minhas declarações do primeiro turno. Eu acho que um tipo de declaração como essa faz algumas pessoas que estão assistindo pensar, cara, pô, Rodrigo Garcia tá falando, né? Tô aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia tá apoiando já o Tarcísio. O Tarcísio não tem muita coisa contra. Quem sabe aí, né? Acho que quem sabe eu voto em Bolsonaro. Independente, é bom você ver o apoio. Aí ele fala, pô, o governo quer harmonia, o governo quer pacificação, é dos poderes, colocar o país no trilho. Que faz muita gente pensar. Acho que é o tipo de comentário que faz muita gente pensar. A gente tem que olhar para isso daqui não com a nossa cabeça. A gente tem que olhar isso daqui com a cabeça do isentão. Sabe? Aqueles argumentos que funcionam com a gente, que assim, quando o cara já entende o que tá acontecendo, quando o cara não tem muito frufru, cara, cara toma uma decisão, tá fácil. Mas tem que olhar também o que tá fora da bolha. A bolha já tá conquistada. Bolsonaro não precisa mais fazer um aceno pra direita. Até dia 30, Bolsonaro não precisa fazer nenhum aceno pra direita. Ele não precisa estar mitando. Isso aí dele. Não precisa. Até o dia 30, o que ele tem que fazer é aumentar cada vez mais. É uma eleição para cargo majoritário, ou seja, tem que falar para a maioria.
Ele tem que conquistar a maioria, cada vez mais sair da direita e se aproximar dos eleitores do centro. Já pensou se Bolsonaro ele consegue conquistar o eleitor da centro-esquerda? Tu ia achar ruim? Eu não acho. Eu não acho. Eu sei o que Bolsonaro é, eu sei o que ele defende. Eu sei o que ele fala dos próximos 30 dias, eu falo, de boa. Vamos que vamos. É nosso, Bolsonaro. Leva. É fazer o gol. Hoje, inclusive, vai ter aí um jantar em São Paulo com Bolsonaro, Tarcísio, Rodrigo Garcia. Hoje também Bolsonaro vai estar no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Não sei como é que vai ficar essa agenda, né? Porque o podcast está marcado para começar às 6h30. Não sei que hora deve ser esse jantar, então não espere um podcast longo com 5, 6 horas de duração, porque deve chocar as agendas, mas vai ter esse podcast hoje. Vamos dar uma olhada. Acho que é um podcast também que tem potencial para falar um pouco fora da bolha. Ontem, o Felipe Dávila, toda hora me atrapalhando nesse cidadão, fez algumas postagens aí que também me surpreenderam. O Felipe Dávila veio a público declarar apoio no Tarcísio. E assim, qualquer voto é voto. Qualquer apoio é apoio. Qualquer apoio é apoio. Ah, mas o Felipe Dávila tinha falado que ia votar nulo. Bom, no dia de ontem, ele fez uma postagem. E aí que entra naquele ponto, né? Tem hora que o cara apanha tanto. Mas apanha tanto que as pessoas começam a ficar com pena. E eu acho que as pessoas estão vendo o que está acontecendo com a direita. Ontem eu vi uma postagem, até compartilhei no Twitter, de uma menina chamada Thaís. Nunca vi na vida. Ela se define como não sei se é libertária, anarcocapitalista, algo assim do gênero. E ela falou que, irmão, diante de tudo que está acontecendo, é Bolsonaro. Diante de tudo que está acontecendo, ela vai ter que votar em Bolsonaro. Ela fala, vou ter que votar em Bolsonaro. E falou, e do jeito que tá indo, se o pessoal continuar, eu vou ter que precisar começar a fazer campanha para Bolsonaro. Então eu acho que gera uma movimentação, né? Toda ação tem uma reação. O Felipe Dávila, ele fez uma thread, quem quiser dar uma lida, eu não quero entrar nas críticas sobre alguns pontos que ele faz, mas ele termina falando, ó, o nosso país corre um grave risco. O PT deixou muito claro os seus planos de controlar os fatos e a verdade. É preciso saber que não vamos salvar a democracia pelas mãos de quem tenta colocar uma mordaça no povo brasileiro. Então assim, eu acho que até aquela história do voto nulo dele tá meio diferente, né? Um pouquinho, apoio ao Tarcísio, se declarando contra a turma da esquerda. Se tiver... pronto, eu não botei aqui. Pra ser bem justo, ontem o candidato da esquerda ele ganhou o apoio dos artistas. Os artistas se juntaram para cantar a música dele, aquela música clássica, Brilha uma Estrela, lá no Leblon. Eu acho que foi no Leblon, no Teatro do Leblon, se eu não estou enganado. Tinha vários artistas. Foi o apoio que ele recebeu. Agora o Bolsonaro está recebendo esse tipo de apoio nas redes sociais também. Aliados de Lula admitem ser impossível vencer Bolsonaro no Rio. Isso é uma coluna que deu Gadelha, escreveu foi o Gustavo Zucchi. Petistas apostam, no entanto, que Lula conseguirá reduzir vantagem de Bolsonaro com a ajuda de Simone Tebet. Será? Será? Eu acho que não, viu? Eu acho que Bolsonaro ele vai conseguir ampliar um pouco mais a distância dele no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que eu torço. E já que a gente falou ali no finalzinho, né, aqui do Felipe Dávila, falar sobre nossa democracia constantemente está em risco. Vamos começar por aqui. Michele chora ao dizer que filha foi xingada na escola. É um vídeo que realmente é de partir o coração. O pessoal do Metrópolis aí disponibilizou o vídeo nas suas redes. Escuta aqui a Michele. E eu tava até bem, né? Mas a Carla falou na Laura. E não foi muito fácil ontem, né? Desculpa a emoção. Porque a gente até se segura, a gente continua quando ataca a nossa honra. Mas quando mexe com os nossos filhos, dói, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina replicou, falou, você é a puta? E eu só tô aqui hoje, que com certeza a pauta mais importante para minha vida é minha família, minha casa. Porque eu sempre falo que eu sou a primeira dama do Brasil, mas antes eu sou mãe, sou esposa, com muito orgulho. É pesado.
A jornalista que falou da Laurinha, né, foi a Bárbara Gância. Eu não lembrava, ela perdeu um processo aí pro Felipe Martins, depois de acusá-lo de diversas coisas. Quando ele ajeita, né, o terno lá no Senado, etc. Ela falou muitas coisas e foi condenada aí. Isso eu acho que realmente é algo muito preocupante. Quando a liberdade de xingar uma criança, sei lá, se torna algo meio que normal, né? A imprensa. É uma jornalista da grande mídia xingando uma criança. Aí veja só. Eu comentei isso aqui em vídeo ontem, né? Falei que primeiro tinha saído nos blogs, não vi a grande imprensa comentando, mas só pra daqui, ó. Saiu na grande imprensa também. Procuradora-Geral de Alagoas chama Michele Bolsonaro em rede social. Menos mal saiu a notinha na UOL. Eu vi também que saiu uma nota no Estadão. Mas se fosse isso daqui na esquerda, rapaz, ia ser um reboliço. Mas ia ser um... Tu já imaginou um procurador, uma procuradora falando isso de alguém da esquerda? Beleza. Aí veja só. Falando no judiciário. Esse daqui não teve como não comentar. Isso aqui aconteceu no final da noite de ontem. A nota saiu às 10h46 na UOL. E fala o seguinte, que o Ministério Público Eleitoral de Goiás pediu que a Polícia Federal investigue possível crime de uma adega do Estado que, em promoção divulgada nas redes sociais, anunciou a promoção da venda de mais de 10 rótulos de vinho a R$ 22,00 cada. Para o promotor eleitoral, Haroldo Caetano, o valor dos itens faz alusão direta ao número de urna do presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, segundo a nota do Ministério Público de Goiás, o pedido de investigação também ocorreu porque a promoção será finalizada no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno da disputa. No pedido de investigação, o Ministério Público Eleitoral solicitou a apuração dos rótulos dos vinhos que estão vigentes na promoção, com análise das notas fiscais de compras pela empresa, com o objetivo da materialização da vantagem indevida oferecida ao eleitorado em face do preço incomum e baixo para esse tipo de bebida. Assim, é meio complicado. Eu acho que às vezes é um absurdo, assim, você comprar voto é absurdo, mas, sei lá, o cara vendeu um vinho a R$ 22,00, eu não entendo muito como isso pode virar um voto, até porque isso aqui é pra qualquer pessoa. Sei lá, mas não é assim, vou te dar um dinheiro pra tu votar no meu candidato. Mas é o ponto que as coisas estão chegando no Brasil. Sobre o que saiu, você já viram aí muita coisa. Nossa, um dia de ontem foi... Só se falava nisso, né, o tempo todo. E obviamente eu quero tentar ir o máximo que der até o dia da eleição, tentar trazer uma quantidade de notícias positivas e de assuntos que eu vejo assim passar batido aí. Muitas pessoas acabam não olhando, não tentando analisar, ver realmente o cenário, ver algumas movimentações maiores, mostrando, ó, as coisas estão bem legais, né? Em determinados pontos, não tá um caos completo. E aí sobre essa questão que envolve aí decisões judiciais, etc., o Igor Gadelha, ele fala, né, que como jornalista, ele não poderia deixar de repudiar, né, o que aconteceu aí, envolvendo a Jovem Pan. Ele fala, só dar uma olhada no comentário dele, isso aí chamou minha atenção. A Dora Kramer, ela também comenta sobre o caso, ela fez aí uns 3, 4 comentários, só trouxe aqui 2 mais leves. Se vamos defender a liberdade de imprensa sejamos coerentes. O princípio de que gosto não se discute, de que gosto não se discute, se aplica aqui. A maneira que hoje bate em Chico, sabemos, amanhã bate em Francisco. Eu discordo totalmente dessa tese, sempre digo para vocês. Eu acho impossível que algumas coisas aconteçam com a turma da esquerda. Por isso que a imprensa pede tanto. Alguns jornalistas realmente clamam por decisões contra a turma da direita. A Dora Kramer me fala o seguinte: direito de resposta é uma coisa, cala a boca é outra bem diferente. E aí o Flávio Augusto é um cara que eu não estava vendo ele falar sobre eleição. Eu poderia também ter trazido aqui o Peter Jordan, que anda meio calado. E eu acho essas duas postagens, tanto do Flávio Augusto e do Peter Jordan que eu não trouxe, interessantes por uma razão. São empresários,
pessoas sabem que eles são mais à direita, mas não querem se envolver. Só que algumas coisas acontecem, aí eu volto porque eu falei, você começa a bater tanto de um lado, o lado apanha tanto, que a população vai ficar, pô, o bicho tá apanhando demais, velho. Bate um pouco menos. E aí pode gerar um efeito reverso. Ao invés do candidato sair prejudicado, ele acaba ganhando um pouco mais de apoio. Né? O cara fica com pena do coitadinho. Pô, o cara é coitadinho, velho. Não, vou pegar o coitadinho. Ele diz, ó, independentemente dos motivos, né? Pô, pesado do que tá rolando. Folha, Globo, Estadão, dentre outros, já se posicionaram contra algumas coisas que tá acontecendo, mas ainda muito tímidos. Essa conta será paga por todos. Muito grave. Muito grave, muito grave. E saiu uma matéria hoje de manhã, às 4h30 da manhã, no Globo. Essa é sensacional. De Felipe Neto a Janja. A estratégia de Lula para manter em alta o pintou um clima após a proibição. Você sabe que foi proibido. Aí o Globo que diz o seguinte. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT traçou uma estratégia para manter vivo um episódio em que o presidente Jair Bolsonaro disse que pintou um clima. Aí diz, né? Como tinha proibido, né, que o petista e aliados veicularem o vídeo que contém tal declaração, a militância tem sido estimulada a continuar comentando o assunto nas redes sociais. Pô, não estimula a militância a fazer isso. O cara tá proibido, bicho. Não faz isso. Eu não vejo as pessoas na direita falando assim, isso aqui é proibido, não é pra fazer. Eu, pelo menos, não vejo. Me perdoe. Eu acho meio complicado. Enfim, coincidências da vida. Hoje fico por aqui, por isso fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo. Espero poder ver vocês amanhã de novo. Que dia é hoje? Que dia hoje é quinta ainda. Então, hoje não tem nenhum programa que eu participei pra avisar vocês. Se gosta do meu trabalho, posta mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E acho que é isso, né? Espero ver vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!